nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, vamos continuar com as nossas reflexões sobre a catequese, sobre a criação. No último programa nós vimos como, desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Então, as religiões antigas, as culturas clássicas, a própria filosofia, cada um apresentou respostas diferentes sobre as origens do ser humano e do mundo. Vimos, por exemplo, que alguns afirmam que tudo é Deus, então Deus se confunde com o mundo, é o panteísmo. Outros falam que o mundo é uma espécie de emanação necessária de Deus. Outros afirmam a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, que estão em constante luta entre eles, de modo que nós teríamos aí uma espécie de dualismo. Outras concepções de mundo falam que o mundo material é mau. Ele não foi criado pelo Deus bom. Ele é produto, na realidade, de uma queda que obrigou as almas a serem jogadas na matéria. E por isso esse mundo material precisa ser superado pelo conhecimento, pelo afastamento do mundo, como foi o caso da gnose ou do gnosticismo, que Santo Irineu tão fortemente combate já lá no século II. Outros pensam no mundo como se fosse uma máquina, e o Deus Criador como se fosse um relojoeiro. Criou o mundo, deu corda, e a partir daí o mundo segue o seu caminho e Deus não se mete mais na história do universo. Deus abandonou o mundo a si mesmo. Outros, que compõem as correntes diversas materialistas, não admitem uma origem transcendente para o universo. Tudo vem da matéria e a matéria que vai se transformando, a matéria teria existido desde sempre. O fato é que todas essas tentativas de respostas mostram como a pergunta sobre as origens, ela faz parte do questionamento fundamental do ser humano, né? Ela é própria do ser humano. E nós chegamos agora ao parágrafo número 286. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à razão, à luz da razão natural. Nós já vimos isso em programas anteriores, quando nós tratávamos apenas do tema da fé. Creio em Deus, ainda mesmo antes de falar de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Concílio Vaticano I, lá na sua constituição dogmática chamada Dei Filius, vai dizer justamente isso, que a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio das obras, e isso graças simplesmente à luz da razão humana. Ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. O que o Catecismo está afirmando aqui é que nós não precisaríamos da Bíblia para chegar à conclusão de que existe um Criador. De fato, muitas religiões, sem ter a Bíblia nas mãos, sem ter sequer ouvido falar ou tido contato com a palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas, como nós as conhecemos, tiveram a percepção, olhando a natureza, olhando o mundo criado, de que existe um Criador. Então o Catecismo está dizendo que é possível, sim, que a razão humana chegue à existência de Deus Criador. Mas que a fé, ela vem confirmar aquilo que a razão pode descobrir por si mesma, e mais ainda, ela pode iluminar a razão na compreensão dessa verdade. Então, na carta aos Hebreus, no capítulo 11,
Versículo 3, nós lemos: pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Parágrafo 287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a esse respeito. De fato, faz parte da grande tradição bíblica, faz parte da revelação especial de Deus, a verdade da criação. Para além do conhecimento natural, ou científico, ou filosófico, que todo ser humano pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou ao povo de Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, os filhos de Jacó, todos os 12 filhos. Ele que, ao escolher os patriarcas, fez o seu povo sair da escravidão do Egito. Ao escolher o povo, ele o criou e o formou. É Deus que, pela aliança, cria o seu povo. De fato, quando Deus vem a Moisés no Egito, o que havia era uma massa de pessoas escravas, obrigadas aos trabalhos forçados e sem uma percepção muito clara da sua própria identidade. Deus não apenas vai ao encontro deles, mas Deus também os forma, Deus os cria. E Deus se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a quem pertence a própria terra, como o único que fez o céu e a terra. E isso é cantado várias vezes nos Salmos e repercutindo aquilo que os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis já nos falam. Parágrafo 288. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus. Vejam que coisa interessante. Israel, antes de chegar à conclusão de que existe um Deus criador, teve a experiência do seu Deus, do Deus da família, do Deus do clã, do Deus de seus pais, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o Deus do clã que caminhava com aquele povo, que escolheu aquele povo, que amava e que cuidava daquele povo. Mas só depois do exílio na Babilônia é que começam a vir perguntas mais graves sobre a criação do mundo. Na verdade, já nos tempos de Salomão, nós temos os sábios que também se perguntam sobre as origens do ser humano. Mas de uma maneira muito clara, depois do exílio, e isso está marcado no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro capítulo do livro do Gênesis, de uma tradição chamada sacerdotal e que data justamente lá dos tempos do exílio, é que vamos ter essa consciência mais clara de que no princípio Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, faça-se a luz, e Deus disse, façam-se os animais, as estrelas, a lua, o sol e etc. Primeiro, então, a experiência da aliança. Primeiro, então, a experiência de que Deus cria o seu povo. Depois, refletindo, Deus cria não apenas o nosso povo, mas todos os povos da terra, mais ainda ele cria a terra, ele cria as estrelas, ele cria o universo inteiro. Ele é o criador de tudo. Criação e aliança, intimamente ligados nesta revelação. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.